Olá, meu nome é Marco Túlio, sou professor de inglês há 14 anos e hoje eu vou te mostrar por que você não é fluente em inglês, mesmo estudando todos os dias. Vamos pro vídeo! Eu quero começar com você definindo o que é fluência. Para você, o que seria fluência? Olha só, segundo alguns dicionários, fluência nada mais é do que você falar e compreender uma pessoa na língua nativa de um modo confortável. Ou seja, quando você fala português, você simplesmente fala, cara. Você pensa e fala. Então você não precisa ficar traduzindo. E aí vem o segundo ponto que eu queria tratar com você, que é um intermediário indesejado. Teacher, que é isso? Cara, o intermediário indesejado é a tradução. Ou seja, muitos cometem esse erro que no começo nem importa muito assim, é uma coisa que acontece independentemente de você querer ou não. A gente tende no começo, põe isso na tua cabeça, cara. A gente tende no começo a sempre traduzir do português para o inglês. Esse é um processo absolutamente normal, você não deve ficar grilado por causa disso, tá? Isso acontece mesmo. Só que esse intermediário indesejado, ele acaba se tornando um vício. Ou seja, você pensa alguma coisa, você transmite, você pensa aquela coisa em português e aí você começa a traduzir palavra por palavra. Ou seja, quando você vai falar inglês, aquilo fica truncado, você começa a gaguejar, você começa a encher a frase com aqueles famosos fillers, né? Com não é? Então, assim, isso cansa. Isso às vezes cansa, não é? E aí entra um outro ponto muito importante, que é a falta de prática. Cara, você estuda gramática, você estuda texto, você até faz bastante listening, só que você não pratica o inglês. Falta esse elemento prático nos seus estudos. Então é muito comum a pessoa ficar 2, 3, 4 anos estudando inglês num curso, mas ela sabe a gramática perfeitamente, ela sabe todas as conjugações dos verbos, ela sabe o que é present perfect, ela sabe o que é simple present, ela sabe tudo. Mas na hora de falar, ela gagueja, ela não fala, porque faltou esse elemento. Muitas vezes você foca na parte teórica, você foca até em fazer bastante listening, só que você não fala. Então, falta esse elemento de fala nos seus exercícios diários, nas suas práticas. Então, arruma alguém que também estude inglês, arrume um nativo, faça amizade em fóruns, busque grupos de Facebook, busque grupos de WhatsApp, procure pessoas com quem você possa praticar o idioma, tá? Hoje em dia existem inúmeros grupos aí de Facebook, de WhatsApp, enfim, muitas opções aí para você que quer praticar o idioma. Ok? Tá bom. Eu disse também que você pode até fazer bastante listening e faltar o elemento prático, mas uma coisa que realmente vai prejudicar muito o seu aprendizado seria justamente a falta de listening, a falta de exercícios de listening, de compreensão auditiva. Você precisa muito ouvir inglês. Mas, teacher, eu ouço inglês 1 hora por dia, eu faço 5 horas por semana estudando listening. Cara, esse tempo é até bom, é até bom. Se você puder completar aí com mais 2 horas semanais, ou seja, fazer em média umas 7 horas, vai ser ótimo para você. Mas você precisa realmente ouvir coisas em inglês no seu dia a dia. Ouça pelo menos. E eu não estou falando de listening metódico, não estou falando de você estudar listening. Esse estudo, sim, 1 hora por dia é legal. Mas ouça podcasts, assista a séries, assista a filmes, veja desenhos animados, se imirja. Imirja, existe essa palavra? Imirja, né? Sei lá. Construa um ambiente de imersão no inglês. Agora eu acho que ficou melhor, né? Construa um ambiente de imersão no inglês. Isso vai te ajudar muito. Ouça inglês, pelo menos umas 2, 3 horas por dia. Mas, teacher, eu trabalho, à noite eu tenho que cuidar das crianças. Então, cara, olha, utilize o tempo que você tem. Faça 1 hora. Tá? Eu não posso ouvir muita coisa em inglês porque eu estou sempre no meu trabalho, ou eu estou na escola, ou eu estou na faculdade, ou eu estou cuidando das crianças. Quando você estiver fazendo alguma coisa que realmente você possa ouvir um podcast, por exemplo, lavando a louça, por exemplo.
Então, é muito comum, quando eu estou lavando a louça, eu coloco um podcast em inglês. Quando eu estou caminhando, por exemplo, ou na academia, eu ouço alguma coisa em inglês, porque durante aquele tempo que eu não necessita tanta concentração, eu não preciso focar numa coisa 100% naquilo. Então, eu me permito, durante esse tempo, eu me permito ouvir algo em inglês. É esse tipo de listening que eu estou falando. Então, estude listening, meia hora, uma hora, aquele listening metódico, aquele listening ativo, tá? E complete o restante do tempo, mais 2 horas que seja, uma hora, mais 2 horas, de preferência 2 horas, com aquele listening mais passivo, que isso vai te ajudar muito mesmo, tá bom? Vamos para o próximo tópico? Olha só. Agora, outro ponto importante. Você faz listening, você ouve inglês ao longo do dia, você pratica, só que, cara, você não revisa vocabulário. Você não foca em expandir vocabulário. Teacher, como é que eu expando vocabulário? Você vai expandir vocabulário lendo. Você tem que ler coisas em inglês. Mas, teacher, você já falou que é para eu ouvir coisas em inglês, que é para eu fazer listening. Agora você está falando para eu ler. Cara, como é que eu vou fazer isso? É muita coisa, eu vou ficar o dia inteiro em função disso. Eu tenho família, eu tenho trabalho. Tá? Olha só, estabeleça de 15 a meia hora por dia de leitura. Faça meia hora de listening. Se você acha que, por exemplo, teu tempo é muito exíguo, né? Uma palavra bonita, né? Exíguo, né? Legal. Se o seu tempo é muito exíguo, o que você tem que fazer é o seguinte: coloque um tempo hábil para a prática de listening, meia hora que seja. Coloque mais meia hora de leitura, mais 15 minutos de leitura, mas faça uma leitura proveitosa, leia algo no teu nível ou um pouquinho acima, de preferência um pouquinho acima. Anote pelo menos 10 frases. Coloque essas frases num sistema de repetição espaçada. Eu gosto muito de usar o Anki para isso. E revise esse vocabulário todos os dias. Então você separa aí 10 frases por dia e no dia seguinte você revisa essas 10 frases. Então, ou seja, sempre você vai ter que adicionar 10 frases e revisar as frases do dia anterior. Beleza? Muito cuidado, não deixa acumular conteúdo, senão, cara, aí você vai desistir mesmo. Vamos para o próximo tópico? Olha só. Cara, uma coisa que vai minando o inglês de qualquer um, que vai minando o espírito mesmo, né? Você fica sem vontade de aprender inglês, é o famoso medo de errar. Ou a vergonha mesmo. Muita gente tem vergonha de falar inglês ou tem medo de errar. Tem muita gente que tem até algum bloqueio mesmo, né? Mas tem gente que simplesmente tem aquele medinho, aquela vergonha de errar. Não, eu vou falar inglês com essa pessoa, eu vou pronunciar uma palavra errada, de repente eu vou escorregar na gramática, aí ele vai ficar me julgando. Cara, falar uma coisa pra você, que se lasque, cara. E até falar uma palavra mais pesada aqui, mas deixa quieto, né? Cara, que se lasque. Você tá praticando, você vai errar. Se você não se permitir errar o máximo possível, você nunca vai falar inglês. Então passe por esse medo. Se possível, procure ajuda de alguém. Procure ajuda de alguém que já passou por isso. Que essa pessoa vai te ajudar. De repente ela vai te ensinar alguma técnica, algum macete, não é? Uma coisa que eu gostava muito de fazer era praticar conversação comigo mesmo. Então olha só, quando eu estava no banho, por exemplo, eu ficava ali, demorava um pouquinho mais no banho, mas não era fazendo o que você está pensando, não, seu safadinho. Alrighty then. Ficava no banho conversando comigo mesmo, Tá bom. ensaiando pequenos diálogos, né, pequenas narrativas comigo mesmo, e isso me fazia, né, de repente surgia uma determinada situação que eu mesmo inventava, e aí eu tinha que procurar alguma palavra, né, eu olhei aqui embaixo, aqui. E às vezes eu me deparava com alguma palavra que de repente eu tinha que procurar depois, não é? Então, quando você se coloca em prática, você vai se deparar com inúmeras situações, inúmeros vocabulários, né? Inúmeras palavras, né? Que você não vai saber na hora. Você vai ter que fazer um rodeio, você vai ter que tentar buscar outras formas de exprimir aquilo que você está querendo dizer. Então procure alguém, procure, né, um profissional mesmo. Se você acha que o teu bloqueio é muito forte, né? Procure um profissional adequado da área que possa te ajudar. Tá bom? Mas não deixe de praticar, não deixe que essa vergonha
que essa insegurança te impeça de falar inglês. Alright? Então, essa é a dica do vídeo de hoje e eu espero te encontrar no meu próximo vídeo. Bye, bye!